É verdade que há uma dívida histórica entre o Brasil e os povos africanos que foram escravizados e suas descendências? Sim, é verdade. O Brasil passou aproximadamente 388 anos sob o regime escravocrata. Entre 1804 e 1888, as nações americanas começaram a abolir a escravidão gradualmente. O Brasil foi a última delas. Porém, essa parte da abolição foi um tanto quanto controversa. Por quê? Antes de 1888, antes da Lei Áurea, foram criadas algumas legislações, né, com o intuito de levar a esse fim até a abolição. Como, por exemplo, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário. Porém, essas leis tinham uma fragilidade que era a seguinte: ao invés de indenizar o escravizado, a indenização ia para o seu senhor. Olha só que interessante. Na lei do ventre livre, por exemplo, o dono do escravo tinha a opção de libertar aquele escravo com 8 anos de idade e receber uma indenização de até 600 mil réis, ou manter aquele escravo trabalhando para ele até os 21 anos de idade como pagamento, como forma de indenização, para que só então aquele escravo ele alcance a liberdade. Ou seja, havia um certo benefício para o senhor de escravo ao invés do escravizado. E isso não foi só aqui no Brasil. As colônias inglesas também, quando conseguiram quando conseguiram a abolição, também tiveram que pagar, né, tributos para os senhores de escravos. No Haiti não foi diferente. Para que eles pudessem, lá em 1804, alcançarem a sua libertação, a sua independência, eles tiveram que pagar uma alta taxa para a França. Então veja, isso é uma questão até um tanto quanto assustadora. Por quê? Porque aqui no Brasil os escravos alcançaram sua liberdade, mas ao invés de serem indenizados pelo trabalho forçado, por todo o contexto histórico daquela época, desde a colônia até o Império, até 1888, não, eles simplesmente alcançaram sua liberdade, e nós sabemos que é uma liberdade entre aspas, né? E os senhores de escravos que foram beneficiados com isso. Então veja, é uma dívida histórica? Sim, é uma dívida histórica. Há estudos que contam que se o Brasil fosse pagar essa dívida aos escravizados e seus descendentes, isso iria beirar quase que 90 bilhões, né? 90 bilhões em indenização. E o que o escravo ganhou? O que o escravizado ganhou? Ganhou apenas a herança do preconceito racial, ganhou apenas o desprezo de uma sociedade escravocrata, preconceituosa, e até hoje nós estamos infelizmente colhendo, né, os frutos desse período tão sombrio da história do Brasil. Então, quando alguém falar para você que o Brasil tem uma dívida histórica com essas sociedades, com os povos escravizados e seus descendentes, acredite, realmente tem mesmo.